produtor tem sua preferência de técnica tanto na hora da correção e adubação do solo, quanto no plantio. O produtor Danilo, por exemplo, que cultiva, entre outras culturas, o milho, opta pela adubação a lanço. Você só consegue um resultado bom nesse sistema se você tem um trabalho de um bom manejo, de uma boa cobertura de solo, utilização de braquiária para fazer uma boa cobertura, para dar prosseguimento num plantio, então, sem adubação mais na linha, né? Ele conta que o uso da adubação na linha do plantio acontece apenas quando se trata de área de pastagem degradada e, muitas vezes, com bastante tempo sem adubação. Mas, nos anos seguintes, a preferência volta a ser a adubação a lanço, já que a janela de plantio é curta e a semeadura mais rápida se torna um objetivo. Moisés também é produtor da região do Mato Grosso do Sul e conta que escolheu o equipamento apenas com caixa de sementes, sem adubo, por conta da janela de plantio curta, e por isso realiza a adubação a lanço. A uniformidade de adubo a lanço tem trazido um resultado excelente, é muito satisfatório para a gente. Nós não teríamos uniformidade de planta e tinha dado diferença aí do que a gente fez hoje a lança e que vinha pondo na linha, até diferença de 20 sacos. Mas antes mesmo de se preocupar com o plantio, é importante que a atenção do produtor se volte para o preparo do solo. Para isso, é fundamental que se faça uma análise química a cada 2 anos, para se ter uma ideia da fertilidade daquela área. Com ela, o agricultor vai ter a certeza da quantidade exata de cada produto a ser colocado no terreno para corrigir e, posteriormente, adubar o solo. E a adubação é específica de acordo com a finalidade da planta. Nas lavouras destinadas à silagem de planta inteira, em que você colhe praticamente toda a planta, é necessário que os técnicos considerem um aumento nas quantidades do potássio a ser acrescentado. Existe histórico de áreas em que se faz frequentemente silagem de planta inteira, em que se acentua drasticamente a deficiência de potássio nos anos seguintes. De acordo com ele, 90% das plantações de milho no Brasil são voltadas para a produção de grãos. Desses, 75% ou 80% são destinados para a ração. E não importa a finalidade da cultura, o adubo deve ficar sempre 5 centímetros abaixo e 5 centímetros ao lado da semente. Já em relação à profundidade, esta é modificada de acordo com o solo. Ou seja, em solos arenosos, a semente deve estar posicionada a até 5 centímetros da superfície. Já nos argilosos, ela deve ficar a 3 centímetros de profundidade. Os solos arenosos, eles têm uma menor capacidade de retenção de água. Então, são mais porosos, enquanto que os argilosos tendem a ter uma maior capacidade de retenção de água. Isso faz com que a gente tenha, então, a possibilidade de trabalhar mais próximo da superfície. E não adianta colocar a semente em uma profundidade maior que a indicada, porque os prejuízos podem influenciar na qualidade final. Trabalhando mais próximo da superfície, você uniformiza bastante a emergência das plântulas. Então, à medida em que eu aprofundo uma semeadura, eu possibilito uma desuniformidade na emergência, o que não é interessante para a lavoura do milho. O especialista lembra que o espaçamento mais usado é o de 85 centímetros entre linhas. De acordo com o professor de agricultura, o espaçamento reduzido seria o ideal para os milharais, variando de 45 a 50 centímetros entre linhas. O espaçamento reduzido ele confere algumas vantagens em relação ao melhor aproveitamento tanto da água como dos nutrientes, oferece uma melhor cobertura do solo, limita o desenvolvimento de plantas daninhas. Isso normalmente tem resultado em maiores produtividades. E claro, não podemos esquecer da velocidade de deslocamento da máquina. Não adianta acelerar o equipamento para ganhar tempo. Então, o que se recomenda aos produtores, aos técnicos, aos operadores, é de que observem uma velocidade, aquela que seja a mais rápida possível, mas que se respeite a distribuição adequada do espaçamento das sementes no sulco de semeadura. Entre as cadeias de montanhas, numa paisagem tipicamente tomada por cafezais e gado leiteiro, a nossa equipe vem ao encontro de uma cultura que não é a mais comum por aqui. Lá no fundo vemos soja
E aqui ao nosso lado, uma lavoura de milho. Entre a diversidade de culturas que tomou a região, também encontramos tomate. Minas Gerais responde por 14% da produção nacional de tomate. É por isso que os investimentos no setor são tão fortes pela região, principalmente em adubação. Sabe-se que o tomate é uma das hortaliças mais exigentes em nutrição. A absorção de nutrientes pelo tomateiro é baixa até o aparecimento das primeiras flores. Daí em diante, a absorção aumenta e atinge o máximo na fase de pegamento e crescimento dos frutos, voltando a decrescer durante a maturação. A adubação do tomate normalmente é feita de forma pesada, tanto a adubação nitrogenada como a fosfatada. O produtor ele não pode perder uma produtividade, então ele coloca bastante adubo. Cálcio, boro, potássio e fósforo são os nutrientes que o tomate mais precisa. Apesar de ter uma planta exigente, nem todos os nutrientes são absorvidos pelo tomate. É aí que o milho acaba ganhando. A adubação residual é aproveitada pelos grãos e proporciona maior produtividade no campo. Instala-se, a partir disso, a rotação milho e soja. Esse reaproveitamento de nutrientes acabou resultando, segundo este engenheiro agrônomo da Emater de Minas Gerais, unidade de São Gonçalo do Sapucaí, em um grande aumento de produtividade nas lavouras de milho. A gente tem conseguido áreas aqui com mais de 50% de aumento. A constatação também foi feita por este produtor de milho e prestador de serviços na área de colheita mecanizada. Pelo que eu vejo, em cima das outras áreas que não são feitas rotações, um acréscimo a partir de 40% na produção, de incremento na produtividade. Num ano que corre com as chuvas, era uma roça para produzindo 170, 180 sacos por hectare. As lavouras de tomate deixam uma carga importante de fósforo e nitrogênio para o milho. Basicamente, a produtividade toda do milho é baseada nesses elementos fósforo e nitrogênio, e também potássio. Então, isso é importante tanto para o crescimento da planta, como na formação da espiga, no enchimento de grãos. O nitrogênio, principalmente no início da cultura do milho, ele é fundamental para altas produtividades. Hoje tem fazendeiro grande mesmo arrendando terra para pequeno produtor de tomate para arrumar a terra para eles. Para arrumar a terra para eles, que é compensativo para eles mesmo. Eles pegam a terra que, se ele gasta uma quantia de adubo, ele pode estar plantando com bem menos adubo, até do milho mesmo, que os nutrientes que ficam na terra já salvam o milho para ele ajudar ele. Essa prática de rotação, além de aumentar a produtividade de milho, ajuda a reduzir os custos de produção, já que a quantidade de adubos que precisa ser aplicada também é reduzida. É lógico, o produtor de milho deve acompanhar isso através de uma análise de solo, para ver o que o tomate deixou de sobra para ele descontar do que a sua cultura vai precisar. A gente tem visto casos aí de até 60% de economia de alguns fertilizantes.